Dentro da prova do Enem para os alunos que fariam o exame nas unidades de ensino ocupadas, divide opiniões. Tem gente defendendo que os dias a mais vão ajudar nos estudos e outros que aplicar as provas em dias diferentes vai prejudicar a igualdade entre os candidatos. O procurador da República, Oscar Costa Filho, assinou o pedido da ação promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará. A ação solicita a suspensão das provas do Enem, previstas para acontecer nos dias 5 e 6 deste mês, em todo o país. Pelo menos 4.000 alunos no Rio Grande do Norte só farão o Exame Nacional de Ensino Médio em dezembro. Isso porque algumas instituições no estado estão ocupadas por estudantes que protestam contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio. O Enem foi cancelado nas seguintes instituições do Rio Grande do Norte: o FRN de Caicó, IFRN de Macau, IFRN da Zona Norte de Natal, a Escola Estadual Anísio Teixeira em Petrópolis e a Escola Estadual Floriano Cavalcante no Mirassol. O procurador, que já foi professor de cursinho, entende que aplicar as provas em dias diferentes e com temas da redação distintos vai prejudicar a igualdade entre os candidatos. Não há como você avaliar na redação que pelo conteúdo você vai ter o mesmo nível de dificuldade. Não tem como. Digamos, eu vou falar sobre corrupção e o seu tema é sobre política ambiental. Você não pode, não há como você mensurar estatisticamente o nível de dificuldade. Por isso, o próprio MEC reconhece que a redação não se submete à metodologia da teoria da resposta ao item. Por isso, eles podem admitir fazer provas diferentes quando se trata das provas objetivas, porque elas são pré-testadas, elas são analisadas quanto ao nível de dificuldade, você tem já, digamos, um quadro de amostra a partir do pré-teste. Portanto, é uma metodologia estatística. Então, você tem como dizer, essa questão é nível mínimo, essa questão é nível médio, essa questão é nível máximo. Aí eu posso selecionar essas questões por nível de dificuldade e colocar para digamos, alunos em datas diferentes. Eu estou fazendo a mesma prova, não quanto ao conteúdo, mas no que diz respeito ao nível da dificuldade. Tudo bem. Agora, a redação não é possível. Em Natal, Carlos André, professor de um cursinho, diz que o procurador está correto na decisão. Porém, ele não acredita que o Enem seja suspenso na sua totalidade neste fim de semana. O argumento dele eu concordo, ele está 100% correto, né? O fato de alguns alunos fazerem a prova antes e outros depois, você privilegia ou prejudica alguém, ele está 100% correto, porém, a gente tem que pensar baseado na realidade. É impossível se adiar uma prova para um número tão grande de pessoas, quase 8 milhões de pessoas, e se gerar o resultado no tempo que deveria ser gerado. Então, o resultado não sairia mais no início de janeiro, atrasaria o ano letivo de todas as universidades brasileiras, então o caos seria muito grande. Anderson tem 20 anos, vai participar do 4º Enem, ele quer cursar medicina. Você faz a prova agora nesse fim de semana? Sim, eu irei fazer o Enem esse final de semana. Não estarei na lista de quem fará a prova em dezembro. Algumas pessoas vão se preparar mais para o Enem. Vão ter aquela possibilidade de analisar a prova, ver o que está sendo falho. Então vão poder corrigir esse erro, vão ter mais um mês para poder estudar. Yara cursou administração, jornalismo e agora vai fazer o Enem. Pretende passar em medicina. Para a estudante, o assunto do momento, ter ou não o Enem no próximo fim de semana em todo o país, causa muitos transtornos para os estudantes. Alguns podem ser beneficiados com a situação. Isso porque quem não for fazer o exame agora terá mais 30 dias para estudar. O cansaço dos alunos que estão estudando até agora, tem gente que realmente está exausto, não consegue mais ficar mais um mês estudando. E tem também a outra parte dos alunos que vão usar esse mês para motivar e quem sabe até se dar melhor do que quem está fazendo a prova agora.